Isso, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Chegamos hoje no último vídeo das explicações dos nossos estudos no livro de Jó. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Ok, então agora nós vamos ver o último ciclo de diálogos. E agora os outros personagens desaparecem e aparece um novo personagem que antes não havia sido apresentado para nós. Aparece uma pessoa de nome Eliú. E veja que Eliú não falou antes, ele só fala daqui adiante. Né? E é uma coisa interessante porque nós temos vários capítulos da fala de Eliú. Na verdade, ele faz, segundo os estudiosos, vários discursos, né? Várias falas, vários diálogos, exatamente talvez para compensar as vezes em que ele não falou antes. E ele volta a mesma coisa. Quer dizer, não é porque ele não tenha falado que ele não achava a mesma coisa que todo mundo achava. Né? Jó não era inocente. Jó era culpado, sim, e ele entendia que a lei da colheita conforme a semeadura era a única explicação para tudo isso. E Jó tinha que ter se arrependido antes, tinha que ter evitado isso tudo. Tudo isso poderia ser evitado se Jó pudesse se arrepender com antecedência antes. Jó estava sendo justo aos seus próprios olhos, uma autojustificação que nenhum dos três aceitava, e Eliú também não aceita, que era um quarto, né, homem. Ele estava querendo o quê? Ser mais justo que Deus, porque ele dizia que Deus estava punindo por uma coisa que ele não fez. Ora, isso é injustiça. Então, ele estava sendo arrogante em dizer que Deus estava sendo injusto na aplicação da lei da colheita conforme a semeadura, porque ele nunca tinha feito pecado nenhum para merecer tamanho sofrimento. E ele também se insurge, ele também fala mal dos seus companheiros, dos outros três, porque eles não foram capazes de responder a Jó, eles não eram sábios o suficiente. Óbvio que só ele era o sábio. Bom, Jó disse que não encontrava Deus, que não tinha como falar com Deus, que ele queria falar com Deus, mas Deus estava desaparecido, ele não conseguia encontrar Deus. Então ele diz: existem duas maneiras de Deus se manifestar, de encontrar Deus: por sonhos, por visões, ou pela disciplina. E aí não tinha razão de Jó achar ruim, porque ele estava tendo visões, né, terríveis, mas estava, e ele estava sendo disciplinado. Portanto, Deus estava bem ali. Na segunda fala de Eliú, conforme a divisão dos estudiosos, ele começa agora a falar de Deus. Então, primeiro ele xinga todo mundo, ele fala mal de todo mundo. Depois ele vai falar de Deus. E ele diz que Deus é justo e ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mesmo que Jó não saiba o que fez de errado, Deus sabia. E portanto, Deus, como é justo e onisciente, estava punindo Jó. E se estava punindo Jó, significa que Jó é culpado. Ponto. E aí, então, se pergunta, caso isso não seja verdade, se Deus está punindo Jó e Jó é inocente, significa dizer que Deus é arbitrário, Deus é voluntarista, Deus é aquele que quer as coisas porque quer, sem uma razão, sem um fundamento moral, sem um fundamento ético? Então ele coloca isso. Né? Veja que é um questionamento bastante pesado, bastante profundo e bastante perigoso. Então, na verdade, nós vamos ver agora, daqui para frente, a gente vai entender isso tudo e negar isso. Então, Deus não é arbitrário, ele não faz as coisas porque ele quer. Ele não é voluntarista, ele, eu quero desse jeito, é assim que vai ser feito. Não, existe fundamento em tudo que acontece, em tudo que Deus faz. Jó, portanto, era um arrogante. Jó era um zombador, era um
hipócrita, era um pecador iníquo, sem condições e sem solução. Ah, Deus não fala com você, Jó? Por que Deus não fala com você? Se você se arrependesse, Deus falaria com você, mas você é um rebelde. Olha a lição que ele diz aqui. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga. Está certo isso? Claro que está. Se nós fazemos o bem, nós recebemos o bem. Se nós fazemos o mal, nós recebemos o mal. Isto é a lei da colheita conforme a semeadura. Faz a cada um segundo o seu caminho. Isso é uma regra que nós aplicamos todos os dias na nossa vida, é aplicável, a minha e a sua vida. A de Jó também, mas não nesta circunstância, não nesta situação. Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, Deus não faz as coisas conforme ele acha que é. Ele não é ímpio. Ele é puro, ele é santo. E, portanto, ele não faz segundo, vou fazer desse jeito hoje. Não. Existe um fundamento para todas as coisas, inclusive para o juízo de Deus. Né? Ele não perverte o juízo. O juízo é feito de acordo com a justiça. Ponto. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Então aqui nós vamos ver, nós já dissemos isso no vídeo passado, Deus nos coloca em provas, em testes, na medida em que Ele sabe que nós podemos suportar, na medida em que Ele sabe que nós podemos aproveitar os testes e as provas para o nosso crescimento espiritual, para a nossa purificação cada vez maior, cada vez mais próximo ao ouro perfeito, ao ouro puro. Né? Então, isto é uma verdade. Isto é uma verdade que se aplica às nossas vidas. Ele continua falando. Deus não responde, Jó. Não, ele não te responde. Sabe por que ele não te responde, Jó? Porque o teu grito é vazio, você não tem razão. Então, se você não tem razão, por que Deus vai te ouvir? Por que Deus vai te responder? É vazio. Aliás, o silêncio é a prova de que Deus está irado contigo. Jó está procurando Deus? Está, mas ele estava ali no silêncio, porque o silêncio significava a ira de Deus. Amados, nem sempre. Nem sempre, quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos algo para Deus e Deus silencia, é porque está irado conosco. Isto não é uma verdade absoluta. Isto acontece em alguns casos, ok, mas isso não é uma verdade 100% dos casos. Não era uma verdade para Jó e às vezes não é uma verdade para a tua vida. Deus não responde porque ou não chegou a hora, ou não está pronto ainda, teu coração não está pronto, as coisas não estão adequadas ainda. O silêncio de Deus é uma resposta porque Deus está trabalhando. Existe um livro que se chama, né, assim, né, Deus trabalha no silêncio. Deus está trabalhando, portanto ele não está falando. As coisas estão acontecendo, as coisas estão sendo preparadas para a ocorrência. Quantas vezes nós fazemos um pedido a Deus e demora para acontecer? Quer dizer que Deus está irado conosco? Não necessariamente. Não necessariamente na minha vida, na sua vida e na vida de Jó. Então, o silêncio não significa 100% das vezes que Deus está irado. Deus está trabalhando, Deus está acertando as coisas, Deus está arrumando tudo para que quando a resposta venha, ela venha completa e perfeita. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Quando é que a criança que está sendo gerada no ventre chora? Quando ela está no ventre?
Ela chora quando ela nasce. Então, se a criança está em silêncio no ventre, não quer dizer que ela está irada, não quer dizer que a coisa não está acontecendo. Ela está sendo gerada. O milagre está sendo gerado. Amado, o milagre é gerado no silêncio. Vou repetir. O milagre é gerado no silêncio. E aí, quando a criança está pronta, ela nasce e aí ela dá bem-vindo à vida. Estou chorando. O milagre é gerado no silêncio, tá? Se Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Não que ele esteja irado, nem sempre. Amém? Ele continua falando. Deus é bom, Deus é misericordioso. O sofrimento é disciplina. Também. Sofrimento é paga pelo pecado? É. Sofrimento é disciplina? É. Mas o sofrimento pode ser outra coisa? Sim. Então quer dizer que eles não eram donos da verdade, a sabedoria não estava com eles. Eles não sabiam a medida do poder e dos mistérios de Deus. O sofrimento é disciplina, ok, concordo, mas não no caso de Jó. O sofrimento é paga pelo pecado? Sim, concordo, mas não no caso de Jó. O caso de Jó é uma outra coisa, que eu não posso resolver com a mesmice de sempre, com a ladainha de sempre. Jó deveria se arrepender, porque Deus é grandioso. Amém, Deus é. Porque não há mestre como Deus. Amém, não há. Ele detém toda a sabedoria? Sim. Ele é o princípio. O temor é o princípio. Ninguém ensina a Deus? Não, ninguém ensina a Deus. Ninguém ensina a Deus porque nós não conseguimos chegar à onisciência de Deus. Deus é poderoso? Amém, El Shaddai. Deus é insondável? Amém. E eles, olha lá, olha que absurdo. Ele está dizendo que Deus é poderoso e insondável, que Deus detém a sabedoria e ao mesmo tempo ele nega que pode ter uma outra explicação. Ele só não conhece. É o mistério de Deus. Você vê, amado? A crítica que ele está fazendo é crítica para ele mesmo. Ele primeiro tem que ouvir o que ele está falando para depois ficar tentando ensinar as outras pessoas uma coisa que não procede. E agora não dá tempo de mais nada. Por quê? Porque dos céus o Senhor disse: basta, chega, eu já ouvi o suficiente. Acabou. Agora deixa eu botar ordem nisso aqui. Deus fala com Jó. Deus fala com Jó. Mas Deus não acusa Jó de pecado. Você já imaginou, amado? Imagina a cena, os três acusando Jó de tudo que podia e não podia, Jó se defendendo, dizendo que era inocente, e de repente Deus começa a falar e Deus não acusa Jó de ter pecado. Que decepção para os três amigos, né? Eles tinham certeza de que era aquilo. Deus não acusa. Mas Deus diz que você é pequeno e ignorante. Claro que é. Óbvio que é. Até Jó já sabia disso. Deus é superior, é sábio, é poderoso. A ele pertence tudo. Conhecimento, sabedoria, tudo. Jó é repreendido por Deus. Por quê? A gente já falou. Ele foi arrogante em questionar Deus. Ele foi além do que ele devia. Ele estava sofrendo, tudo bem. Dá até para dar um desconto. Mas aí não. Ele foi além do que ele podia. Ele tentou justificar a sua arrogância em questionar Deus pelo seu sofrimento. Não procede. Deus não aceitou esse questionamento, Deus não aceitou esse argumento. Não. Tudo bem, você está sofrendo, mas assim não. Deus não estava indiferente.
Deus estava vendo tudo. O silêncio dele não quer dizer que ele não está nem aí para nós, muito pelo contrário. A gente já falou o suficiente do silêncio agora há pouco, né? Ele se apresenta como Criador. Mas ele não é só o Criador, ele não só criou todas as coisas para nós também, para partilhar conosco. Ele é soberano de tudo isso. E ele vai acertando as coisas. Amados, nós somos a menina dos olhos de Deus. E ele troca reinos a nosso favor. Ele é criador, ele é soberano e ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Como eles falaram, né, os amigos de Jó disseram, Deus não está nem aí para o teu sofrimento. Está sim, Deus está vendo sim. E aí, Jó, que foi arrogante, agora sim, agora Deus coloca Jó no lugar dele. Ele faz mais de 70 perguntas. Agora nós temos vários capítulos. Deus perguntando para Jó, você sabe disso? Você sabe daquilo? E aquilo? E aquele outro? Ah, você já era nascido, né? Então você sabe como é que foi feito, como é que não foi. Então você sabe, né? Você sabe mais do que eu. Você está me questionando, então você sabe mais. Deus acaba com Jó. Deus acaba com Jó. Porque ele foi arrogante. Olha que ponto Deus chega. Deus disse, cinge os teus lombos como homem. O que quer dizer isso, Eleni? Lombo é aqui a cintura, né? A cintura. Cingir quer dizer amarrar alguma coisa. Amarra alguma coisa na cintura como homem. Porque agora eu vou falar com você de Deus para homem, porque você é homem, eu sou Deus. Amado, eu não queria estar na pele do Jó nessa hora, não. Por que Deus mandou ele cingir os lombos? Porque quando os homens iam à guerra, eles amarravam as suas vestes com um cinto na cintura, que era para as vestes não incomodarem durante a batalha. O que Jesus está dizendo? Perdão, Jesus não. O que Deus está dizendo? Vem cá, você não queria brigar comigo? Então vamos para a guerra agora. Vem diante de mim no tribunal e nós vamos agora guerrear. Cinge os teus lombos como homem, porque ele é homem. Ele não é nada mais do que homem. Amados, Deus colocou Jó no lugar dele. Ele cobra Jó a sua impertinência, ele foi impertinente, ele foi arrogante. E Deus não deixa por menos isso. Olha o que Deus fala. Farás tu vã a minha justiça? Você está me chamando de injusto? Você está dizendo que eu fui injusto com você? Você vai me condenar para você se justificar? Então quer dizer que fui eu que errei, não você? Então quer dizer que para você provar que é justo, você tem que dizer que eu sou injusto? É isso? Olha a arrogância, olha a impertinência de Jó. Jó foi além do que ele podia e que ele devia. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Você está pedindo alguma coisa? Eu não te devo nada. Você me deu alguma coisa? Não. Eu não tenho que retribuir nada. Você não me deu nada. O que está debaixo de todo o céu é meu. Deus é soberano. Ele é proprietário de tudo. E se ele deu tudo para Jó, ele podia tirar tudo de Jó. Era dele. E aí, Jó, absolutamente arrasado. Tudo bem, Deus falou com ele, mas olha lá os termos em que ele falou. Jó responde, reconhecendo a soberania de Deus, se humilhando. E ele bota a mão na boca e diz, me arrependi de ter falado. Me arrependi, peço perdão por ter falado, eu reconheço a tua soberania.
E aí Deus começa a falar do seu juízo e da insignificância de Jó. Deus não para por aí, não. Continua a falar. Quando Deus termina de falar tudo que ele tem que falar para Jó, e isso são vários capítulos, quando Deus termina, Jó faz uma das mais lindas declarações de toda a Bíblia. Ele diz: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Faça o que for, seja o que for, me coloco nas tuas mãos. Tu podes e tu farás na minha vida o que tu quiseres. Não existe plano nenhum que tu tenhas que possa ser impedido. Eu sei que tudo pode, Senhor, na minha vida, na vida do meu irmão. E nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu não entendo o fim dos planos. Portanto, eu não tenho que reclamar nem achar ruim. Olha o que ele fala. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Amados, Jó teve uma experiência tão grande, tão profunda, tão fantástica, que todo este sofrimento fez com que Jó se aproximasse tanto de Deus, que tivesse tamanha comunhão com Deus, que nenhum homem chegou tão perto. Claro que a gente pode dizer que Abraão, Moisés, ok? Mas Jó chegou muito perto de Deus. Todo esse sofrimento, tudo que ele passou, preparou um homem tão aperfeiçoado no sofrimento, que ele disse: agora eu te vejo. Existe uma passagem em Paulo que diz que hoje nós não conseguimos ver as coisas, mas que haverá um momento em que nós veremos como elas são. Eu creio que este sofrimento de Jó aproximou muito desta visão perfeita que nós vamos ter depois de purificados e levados ao céu. Quando nós fomos restaurados, quando a carne não estiver mais um empecilho, nós vamos ver, como Paulo disse que nós iríamos ver. A cura depende da presença de Deus. Nós só podemos ser curados se nós estivermos na presença de Deus. Só a presença dele pode nos curar. A amargura, o pessimismo, desse desespero que Jó sentia, levaram-no a falar palavras tolas e insensatas. E ele recebeu uma reprimenda fantástica de Deus, profunda de Deus. Mas, amados, a fé de Jó ainda estava ali. A fé não tinha morrido. A fé permaneceu. Ela estava ofuscada pela dor. Ela estava quase sufocada pela dor. Mas ela sobreviveu. E ela saiu lá do outro lado tão mais forte, tão mais profunda, tão mais válida, que ele chegou a uma maturidade, a um crescimento espiritual tão grande, que ele alcançou um nível de comunhão com Deus que nenhum outro homem pôde. Porque agora os olhos dele estavam vendo.
Os olhos foram abertos, como Paulo diz, hoje nós vemos como se fosse um espelho, como se fosse através de alguma coisa, mas então nós veremos. Jó viu, em carne, como ele tinha dito, que o Redentor se levantaria, e ele veria, ele viu em carne. Deus continua. Ele repreende os 3 amigos, porque os 3 amigos não foram amigos nem um pouquinho, a gente já falou sobre isso. E chama Jó de meu servo. Agora olha aqui que coisa interessante. Eles tinham pecado. Olha só, Jó não pecou. Deus não disse que ele tinha pecado. Deus não exigiu dele sacrifício, holocausto para o pecado. Mas dos amigos, sim. Os amigos pecaram. Os amigos pecaram. E eles precisavam sacrificar para serem perdoados. Mas Deus não aceitaria da mão deles o sacrifício. Amado, eles tiveram que aceitar aquele que eles estavam acusando de pecador, de iníquo, de hipócrita. Xingaram do que eles quiseram. Mas quando foi o momento de sacrificar para perdoar, Deus só aceitaria da mão de Jó. Olha que virada! Xinguei tanto e agora eu vou ter que aceitar que este que eu achava que era pecador, na verdade não é pecador. É por ele que o Senhor vai me perdoar, porque eu sou pecador. Por outro lado, olha só o que Deus fez. Deus curou tudo isso. Ele fez Jó orar e interceder pelos amigos. Em nenhum momento dos 40 e tantos, 30 e poucos, né? Porque Deus começa a falar cedo, dos 30 e poucos capítulos, em nenhum momento da fala deles, eles oraram, eles intercederam a Deus por Jó. E Jó reclamou isso várias vezes, nós falamos isso para vocês. Várias vezes Jó reclamou. E em nenhum momento eles fizeram. Agora, Jó teria que fazer pelos amigos. E Jó fez. Porque o temor de Deus, quando Jó saiu da tristeza, do pessimismo e começou o trabalho para Deus, a intercessão, nesse momento, diz a palavra, ele foi curado. Ele foi curado antes? Não. Deus poderia ter curado? Sim. Mas quando que a palavra diz que ele foi curado? Ele foi curado e restabelecida a sua sorte quando? Quando ele estava sacrificando para os amigos. Então, significa que quando ele saiu da tristeza, do pessimismo, daquela coisa toda, quando ele começou a trabalhar para os amigos, para Deus, aí ele foi curado e abençoado. E ele só fez isso porque Deus conhece o coração de Jó e ele sabia que no coração de Jó não havia ressentimento. E ele fez isso de bom grado. Ele não estava esperando retribuição. Deus não falou para ele que iria retribuir. Deus não falou para ele que iria retribuir. Mas Deus retribuiu. Ele fez sem saber que Deus iria retribuir. Amados, Deus nunca deu uma resposta à pergunta de Jó. Ela ficou sem explicação. Deus não deu a resposta. Porque Deus não precisa se explicar. Nós queremos uma explicação na nossa vida porque a gente quer controlar as coisas, quer saber por quê, quer saber por quê. Isso é controle. Mas quem controla tudo é Deus. Você entendeu agora que existe uma outra explicação, que existe um outro sentido para sofrimento. Deus deu a Jó o dobro de tudo. Dobro de tudo. Mas melhor do que tudo que ele ganhou de volta, riquezas, e não deu o dobro de filhos, porque foram 10 filhos. Melhor do que isso, Jó teve comunhão com Deus
até o final da sua vida, em um nível superior. Como é que eu sei disso? Porque está escrito. Aonde que está escrito? Ele diz assim, no final, morreu velho e farto de dias. Não entendi, Helene. O que isso tem a ver com comunhão? Se o amado abrir o Salmo 90, 12, está escrito ali, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como é que eu conto um dia? Porque na presença de Deus, amado, a gente conta o dia. O dia só é contado se nós vivermos na presença de Deus. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia, e morreu velho e farto em dias, ou em cheio de dias, dependendo da tradução da tua Bíblia, quer dizer que não foi só velho, porque muitos morrem velho e a Bíblia não diz nada que tem muitos dias. Significa dizer que ele morreu velho e muitos, farto, cheio de dias, foram vividos na presença de Deus. Amado, esse é o meu desejo. Que depois do sofrimento, depois de tudo que você passe, que o Senhor está com você, você mantenha, guarde a tua fé e que você possa morrer velho e farto de dias. Por quê? Porque você pode contar os teus dias. Cada dia, na presença de Deus, é contado. É um dia a mais. Amém, amados? Bons estudos.